Fala Bugrino, fala Bugrina, sejam bem-vindos ao Bom Dia Guarani número 4. Eu sou o Lucas Pezão, hoje é dia 7 de fevereiro de 2025 e esse Bom Dia Guarani, para você que está começando a sua sexta-feira, o primeiro sextou do Bom Dia Guarani, você que está a caminho da sua faculdade, da sua escola, do trabalho, de boa em casa, no carro, se deslocando para algum lugar. Este programa é para você. E para você também que é bugrino e que tá feliz pra caramba depois desses 4-0 incontestáveis, maiúsculos, gigantescos, soberanos, chame como quiser, que o Guarani tratou de enfiar no Água Santa ontem à noite, no Brinco de Ouro. 4-0 no primeiro tempo. Como se dizia antigamente, 4-0 fora o baile. Natanzinho fez o primeiro gol. Eu chamo de Natanzinho, tá? Natan Camargo pra mim é demais. Era assim que ele era conhecido no Bragantino. João Marcelo, cria do Brinco de Ouro, fez o segundo. João Vitor, o novo Edilson Capetinha, fez o terceiro. E Denilson, eu não consigo chamar de Deni Júnior, fez o quarto gol. Poderia ter sido mais no segundo tempo, não fossem 2 gols anulados. Uma atuação de gala e que deixa, evidentemente, o Guarani e a torcida, principalmente, muito animados para o derby de domingo. Daqui a pouco a gente vai falar de derby, mas ainda se atendo à partida, eu comentei na live pós-jogo do Bugricast, eu, Vitorelli, tem que se exaltar o trabalho do técnico Maurício Souza. O cara chegou aí faz pouco mais de um mês, um jogo atrás do outro, 2 por semana, uma série de jogadores machucados, dificuldades imensas de se manter a escalação de um jogo após o outro, e pouco a pouco, com pouco tempo de treino também entre uma partida e outra, devagarzinho, pouco a pouco, ele vai dando uma cara para o time. Como eu disse, o Guarani joga futebol. Isso mesmo, futebol, letras maiúsculas, pratica o esporte futebol. Troca passes, tem um jogador perto do outro, evita o chutão, constrói jogadas desde a defesa, marca direitinho, volta para marcar direitinho, avança de maneira organizada. Claro, as vitórias foram contra times mais fracos, Noroeste, Água Santa, o próprio Botafogo, mas foram quase incontestáveis, todas elas foram incontestáveis. E há que se ressaltar também o bom trabalho defensivo, né? O Guarani só tomou gol em 3 jogos e foram jogos contra times de Série A. Mirassol, São Paulo e Palmeiras. Então, de mais a mais, o trabalho do técnico Maurício Souza é muito bom. Time jovem, comentei aqui dos autores dos gols, né? Natanzinho tem 19 anos, João Marcelo também, e o João Vitor tem 20. Então, sabe trabalhar com a molecada, sabe também construir o time dependendo das peças que ele tem. A gente comentou aqui no Bom Dia Guarani de ontem as dificuldades para se montar os 11 iniciais hoje, tendo em vista a quantidade de desfalques, e depois nem foram tantos desfalques assim, porque a maioria deles, Isaac, Caio Melo, Matheus Regis, estavam no banco de reservas. Mas mesmo assim, para começar o jogo, ele montou o Guarani num 4-2-4 praticamente, com o João Vitor meio flutuando de meia, e eu brinco de Edilson Capetinho, porque o Edilson chegou no Guarani jogando de 10, vindo de trás, fazendo um monte de gol muito parecido com o João Vitor hoje. Fez uma tática, uma formação que nós não estamos acostumados a ver. A gente está muito habituado ao 4-3-3, mesmas formações, sem meia de criação. O time jogou com praticamente 2 volantes e o João Vitor ali, que tem um pouco de experiência nisso, quebrando um galho. E o time fez 4 gols. Jogou de maneira soberana. Roubou bola no campo de ataque. Fez 2 golaços com o Natan e o João Marcelo. Foi uma atuação taticamente muito boa e por isso que tem que se exaltar muito o trabalho do Maurício Souza. Aliás, com 10 pontos, o Guarani já está praticamente livre do rebaixamento. Claro que a matemática são 11 ou 12 pontos, mas é muito pouco provável aí que com 10 vitórias, 10 jogos, 10 pontos e 3 vitórias, um time acabe rebaixado. Com o saldo de gols que o Guarani tem. Claro que mais uma vitóriazinha confirma. Só que com esses 10 pontos, o trabalho do Maurício Souza, ele começa a pensar em outras coisas, por que não a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, o que seria ótimo, tendo em vista um começo muito turbulento de temporada e também o fato de poder ser uma oportunidade
de o Guarani voltar a figurar na Copa do Brasil. Tem muita coisa pela frente, tem 5 jogos ainda, tudo pode acontecer, mas a verdade é que o trabalho do Maurício Souza até o momento é muito bom. Ele fez o Guarani jogar futebol, sem truculência, sem brucutu. Eh, não consigo dizer que é o DNA ofensivo, mas é um time técnico, é um time que joga futebol. Méritos totais para ele. Claro, tivemos uma discussão na live do Bugrecast também sobre as contratações. Para começo de temporada, bom trabalho do Rodrigo Pastana também. As peças têm funcionado de maneira bem razoável, indo muito bem. E assim, o bonde do Bugrão vai passando pelo Campeonato Paulista. Já passamos da metade, 7 jogos, 10 pontos, aproveitamento próximo de 50%. Agora vamos ver se o time consegue manter a toada para pensar numa classificação para o mata-mata. E para pensar em classificação, tem o derby no domingo. Na minha opinião, tem tudo para ser um bom jogo. Falando em termos de futebol, acho que o Guarani tem mais futebol para jogar do que a Ponte. Mas é um time jovem, é um time menos experiente em clássicos, em jogos pegados. O adversário tem mais bagagem com relação a isso. E vai jogar dentro de casa e tentar desestabilizar a molecada e a inexperiência dela. Mas eu sou Guarani, eu sou mais a nossa molecada. Tem tudo para dar um calor, para dar uma correria no domingo. E a gente espera que seja, por que não, uma grande partida. Talvez seja um dos derbys que a gente vai com mais expectativa. Muitos dos outros, o, o time vinha mal, eram campeonatos muito longos, os jogos anteriores não tinham deixado nenhuma expectativa, nenhuma esperança, mas acho que o Guarani vai bem preparado e também vai praticamente completo, né? Rafael Bilu ficou fora hoje gripado, foi fora do jogo contra o Água Santa gripado, o Márcio Silva foi vetado com mais uma lesão e também o Ian Henrique também ficou de fora. Mas, como eu comentei, Anderson Leite voltou, Caio Melo voltou, Isaac também esteve em campo. Não perdemos ninguém por suspensão, os pendurados eram Matheus Sarará e o Natanzinho. Então, no fim das contas, vamos para o derby praticamente com aquilo que temos de melhor. Curtamos a nossa sexta-feira, aproveitemos bastante. Sextou no Bom Dia Guarani, depois de um 4-0 maravilhoso e esquentando os tamborins para o derby de domingo. Se você gostou desse programa, concordou, discordou, o que você acha que vem do derby? O que você tem para dizer da vitória sobre o Água Santa? Tá gostando do trabalho do Maurício Souza? João Marcelo é o novo ídolo da torcida do Guarani? É muito cedo ainda? Deixa aí nos comentários, tanto no YouTube como no Spotify, que a sua opinião conta muito pra gente. Aproveita, deixa o seu like, se inscreva aqui, tanto no Spotify como no canal do Bugrecast no YouTube, para a gente continuar fazendo essa resenha boa. Sextou, rapaziada! O Guarani praticamente escapou, hein? E agora vai para cima do derby e vai pensar nessa vaga na segunda fase do Paulistão. Vamos que vamos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.